Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast IVF Business e Amigos. Aqui é um espaço para a gente falar do mercado de reprodução assistida, saúde reprodutiva, inovação, de conversar com gente interessante que está fazendo, de alguma forma, deixando um legado, construindo e modelando o futuro. E eu estou bastante à vontade e feliz porque hoje eu vim conversar com o Dr. Emílio Garavin. Uai, o prazer é todo meu, Erivelto. Poxa, para mim é um privilégio. Nós estamos gravando esse episódio em Belo Horizonte, né? Ou seja, eu já tinha dito em outros episódios, quem viu aí pôde perceber que a gente tem essa liberdade de ir aonde as pessoas estão. Então, em breve, possivelmente, eu vou aí conversar com você. Bom, Dr. Emílio Garavin, eu acho que conheço. Muitas pessoas acham que te conhecem, mas eu queria ouvir. Quem é Emílio Garavin? Uai. Eu sou médico mineiro do interior, adoro ser do interior, sou de Ponte Nova. Eu achava que era a menor cidade do Brasil com clínica de alta complexidade. Você me falou que talvez não. Talvez não, mas... E inicialmente eu sou ginecologista e obstetra de formação. Eu acho que muitos médicos da minha geração, eu já tenho 30 anos de formado, saímos da faculdade, fazíamos residência e não íamos trabalhar com reprodução. A gente ia ser ginecologista, obstetra. Em algum momento da minha vida, uns 16 anos atrás, eu comecei a gostar de reprodução, comecei a montar um laboratório de baixa complexidade. Naquela época não existiam normas da Anvisa, era uma coisa bem informal. E eu percebi que baixa complexidade também talvez estivesse relacionado com baixos resultados. Uhum. E isso me incomodou demais da conta, né? Aí, de repente, eu montei por hobby, puro hobby, apenas por satisfação pessoal, um laboratório de alta complexidade. FIV clássica, inicialmente, não tinha ICSI. Ainda continuei insatisfeito. A insatisfação é bom. E aí, de repente, eu montei um laboratório de alta complexidade, com ICSI, com tudo. Mas também não estava muito satisfeito, porque no início, assim, não era fácil no interior você ter um bom embriologista. E também, aos poucos, eu fui me capacitando. Então, aí eu me lembro que eu fui fellow da Clínica Origem, Dr. Selmo Geber, falecido Selmo Geber, que eu tenho muita consideração e saudade, mas ainda achei pouco. Aí, na ocasião, eu fui para São Paulo, tem muitos anos, e eu fui para o Fertility. E, inclusive, tem um momento muito bacana que o Dr. Edson Borges, que eu admiro muito, na aula inaugural, ele falou assim, olha, eu vou abrir a caixa preta da reprodução humana para vocês. E realmente ele abriu, né? E durante aquele ano, minha visão da reprodução humana mudou. E devagarinho eu cheguei até onde eu estou. Daqui a pouco nós vamos conversar. Mas eu ainda achei pouco. Aí eu estava num congresso lá em Fortaleza, eu acho. Uhum. E eu encontrei com um médico do IVE de Portugal. E por acaso, adivinha de onde que ele era? De Ponte Nova. Não acredito. É o Dr. Sérgio Soares. Que ano era isso? Mais ou menos. Uns 14, 12 anos, talvez. Tá. Foi naquela época que teve a crise mundial, que a Europa estava com muita dificuldade financeira. 2008? Ah, não. 2008. Bom, ok, continue. Eu sei que estava um momento muito difícil na Europa e o Brasil, foi quando o Lula falou assim, a gente está numa situação muito boa. E eu cheguei lá e fiquei assustado, a Europa estava passando por um momento muito difícil. Mas o nível tecnológico que eles já estavam no IVE naquela época era uma coisa assim, sem base, né? E aquilo ali foi abrindo meu horizonte, minha cabeça, meus pensamentos. E eu voltei lá da Espanha, muito satisfeito, mas insatisfeito também. Satisfeito porque eu vi um outro mundo. Insatisfeito porque eu tinha que chegar em um lugar melhor. E eu percebi, tenho essa percepção sempre na minha vida, que a gente tem reprodução humana, então é fundamental. Você tem que ter qualidade do atendimento, dos medicamentos, dos protocolos e do laboratório, é fundamental. E devagarinho, como diz você, meu jeito mineiro, né? Eu fui me capacitando e tal. E num certo momento eu percebi que eu precisava de algo mais. Aí eu procurei em São Paulo uma equipe de embriologistas melhores. Não que os nossos não sejam bons, com certeza são bons. Mas a gente tem que procurar mais. E aí devagarinho, como diz você, a gente foi melhorando nossa qualidade, nossas taxas. Fomos adquirindo uma certa experiência, melhorando muito nossas taxas. Chegamos aqui hoje. Aquele médico da menor clínica, ou da clínica da menor cidade do Brasil, de alta complexidade,
Hoje a gente realmente mudou de patamar, a gente está com várias unidades em Minas. Então o senhor começa em Ponte Nova, ginecologista, sim, em Ponte Nova. Sim, não gostava de reprodução. Não gostava de reprodução. Eu gostava muito de videolaparoscopia, de esteroscopia, de ultrassom. E um certo dia o bichinho da reprodução, da infertilidade me mordeu e aí eu apaixonei. Pois é, mas aí você começou a ver a possibilidade de tratar esses pacientes que começaram a te procurar? Sim, porque o que a gente fazia? A gente fazia um coito programado, consertava uma cineca uterina, fazia uma cirurgia de miomectomia, mas sempre já com essa visão de fertilidade, de preservar a fertilidade, de ajudar no que fosse possível. Mas eu esbarrava na minha falta de capacidade para um caso de alta complexidade. E naquela ocasião a reprodução estava começando. Né? Assim, no Brasil ainda eram poucas clínicas de alta, e só nas capitais, não se falava em reprodução humana no interior, de um modo geral. Entendi. E quando foi que você abriu o seu laboratório lá em Ponte Nova? Você lembra o ano? É fácil, eu tinha 38 anos. Eu vou falar, é a senha do meu alarme. É a senha do meu alarme, por isso que eu não esqueço. Com 38 anos? Isso. Já consolidado como ginecologista. Sim. E já realizado, mas eu queria algo mais. Né? E aí você abre o primeiro laboratório lá em Ponte Nova. Sim, bem simples, mas já assim, um simples, mas assim, já assim, preparado para poder crescer. Já foi uma estrutura maior, melhor, mas com muita dificuldade, porque não é fácil numa cidade pequena você ter um embriologista ótimo e manter um embriologista. Ninguém quer ir para o interior, você concorda? E você conseguiu levar? Ah, com certeza. Convenceu? Com certeza. Com muito carinho e com assim, uma abordagem profissional, que aos poucos a gente vai descobrindo que a gente tem que ter uma abordagem profissional. Não é fácil. Certo. E aí, a partir de... Aí você fica em Ponte Nova, começa a crescer, começa a aumentar a quantidade de pacientes a te procurar na região, você fica sendo praticamente o único no interior? Ali na região, com certeza. Ali na região, com certeza. Né? E naquela época, não parece distante, mas não é tanto, mas não existia internet, não existia comunicação, então não existia tanta facilidade para o paciente poder ter acesso à informação. E vir para a capital, apesar de não ser tão longe, não era tão fácil. Entendi. E aí você começa, você investe num laboratório de baixa, ou seja, de tratamentos menos complexos, e depois migra para um de alta. Mas foi tudo muito rápido. Muito rápido. Eu sou um pouco impaciente às vezes, né? Então foi coisa de um ano, eu já falei, não é isso aqui, eu quero mais. Foi coisa muito rápida. E porque você queria mais porque sua demanda começou a aumentar e esses pacientes ou viriam para Belo Horizonte ou iria para São Paulo? Esse é um detalhe, mas o principal detalhe é que eu queria oferecer algo melhor para minhas pacientes. Entendi. Algo que realmente fosse efetivo. Entendeu? Entendi. Eu juro que começou como um hobby. Eu tinha uma certa folga financeira e em vez de investir numa outra coisa, eu investi no que me dá prazer. Laboratório. Laboratório, medicina. Exato, conseguiu profissionais para ir para a região, para a cidade, ficar lá. Não foi fácil, mas na época eu contei com o apoio do Dr. Selmo Geber da Clínica Origem, que foi muito importante, o Marco Sampaio também foi muito importante, me apoiaram, me ensinaram, me mostraram o caminho. Perfeito. Espetacular, muito bom. E quando foi que você pensou que Ponte Nova estava ficando pequena para sua clínica? Na verdade, desde sempre. Né? Eu só voltei para o interior, para minha cidade, por questões de família, de ficar próximo da minha família, do meu pai, da minha mãe. Mas, assim, eu sempre senti assim, eu quero algo mais. Né? E ali no interior, eu fui me organizando, tive o sucesso profissional que eu queria, também a realização profissional financeira. Certo. E tinha capital para poder montar algo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu achava que Belo Horizonte era muito para mim. Então, naquele momento, eu decidi, por opção, por vontade, ter um laboratório de alta sem interesse de um retorno financeiro. Eu queria ter a possibilidade de fazer o melhor. E consegui. Perfeito, porque você tinha a visão que Ponte Nova você estava dominando, mas olhava para Belo Horizonte e achava que aí não estava pronto para ir para a capital. E eu tenho certeza que não estava. Né? Eu podia ter... Tá bem para Ponte Nova, para BH não. Para BH eu acho que faltava muita gasolina, muita estrada para chegar lá. E com o tempo foi. Só que aí o seu próximo movimento foi na direção de uma outra cidade com um porte maior. Sim. Eu formei em Juiz de Fora, na Federal de Juiz de Fora, então meu primeiro pensamento eu montei em Juiz de Fora. Certo. E por alguns anos a gente ficou lá, eu tinha um parceiro, mas por questões várias, depois de alguns anos acabou que a gente decidiu fechar. Certo. Né?
E logo em seguida eu pensei em Ipatinga, que é uma região muito boa, muito próspera e que também tinha uma deficiência, uma necessidade de clínicas de alta complexidade. E foi tudo muito rápido. De repente, na hora que eu assustei, já tinha Juiz de Fora, já tinha Ipatinga e as coisas foram acontecendo. Então veio, na sequência foi Ponte Nova, Juiz de Fora, Ipatinga. Demos uma paradinha. Tá. Montei pontos de atendimento pequenos em cidades polo. Vou tentar lembrar. Teófilo Otoni, Valadares, Manhuaçu. E só que de repente chegou a pandemia. 2020. Aí a pandemia foi um banho de água fria e tudo mudou muito rápido. Quem passou pela pandemia como empresário sabe disso. Uhum. Eu fechei esses 3 pontos de atendimento para concentrar minhas energias onde eu já estava. E, ao mesmo tempo, eu pensei que talvez não fosse o caminho ficar investindo em cidades tão pequenas. Desculpe os colegas das cidades menores. Claro. Mas a reprodução humana precisa de um polo maior. Aí acabou que eu montei aqui em Belo Horizonte, comecei a montar exatamente na semana da pandemia. No 2020. sábado que fechou a pandemia, no sábado anterior eu decidi montar aqui. E, como bom mineiro, eu já estava com o laboratório comprado, guardado, pronto. E era mais a parte de infraestrutura. Ao mesmo tempo que eu também, nesse meio tempo, já estava definido a montar em Montes Claros e Vitória da Conquista. É muita coisa, eu vou confundindo. E já estava com Itabuna, na Bahia, também organizado. Mas eu sempre vou montando assim. Eu penso, olho para o mapa. Certo. E normalmente eu compro o laboratório primeiro. E ficava guardado lá na minha fazenda. Você comprava os equipamentos todos? Todos. Deixava guardadinho lá no cômodo da fazenda, uma fazenda antiga, muito bonita, muito grande. E aí eu ia organizando a estrutura, a infraestrutura. Né? E teve uma ocasião que tinha 3 laboratórios de alta complexidade guardados no cômodo lá na fazenda. Né? Guardados direitinho, bem acondicionado para não estragar. Não deve para ninguém? Graças a Deus. Não, naquele momento estava tudo pronto? Tava assim, eu comprava antes, entendeu? Para ir me preparando. Né? Eu ia devagarinho, deixava lá guardadinho. E teve sempre gente que me ajudou, me orientou. Né? Então, foi meu caminho, meu jeito. É o jeito mineiro de expandir e crescer em reprodução? Eu não sei, eu vou trabalhando. E trabalhar, né? Assim, para poder conseguir o sucesso, atingir os objetivos, tem que trabalhar. E como é que você escolhia a cidade? Porque você comprava o laboratório, mas ainda não tinha um local. Olhava para o mapa. Não tinha. Eu olhava para o mapa. Às vezes, batendo papo, entre uma paciente e outra, às vezes eu ficava namorando o mapa de Minas. Eu olhava, pensava, olhava o IDH, a população. Não é tão empírico assim, não. Eu tenho meus modos. Perfeito. Fala do seu modo. Você olhava a IDH, perfeito, volume de população. Volume de população e... estrutura hospitalar. Com certeza, estrutura hospitalar. Se tinha, às vezes, um hospital dia para poder não ter que ter um bloco cirúrgico, que é um gargalo. O bloco cirúrgico é um gargalo para vigilância sanitária. Certo. E também se tinha um médico parceiro que eu pudesse investir nele ou não. Pessoas. E você sabe disso, não é fácil. Não é fácil. Né? Porque você expandiu, conforme o doutor falou mesmo, muito rápido. E eu ia te perguntar isso. Como é que você conseguiu resolver o problema pessoas? Apesar, assim, eu sou mineiro, mas eu conheço muita gente. Certo. Né? Então sempre tem um colega numa região que eu batia um papo, olhava, assuntava. Tem esse verbo, já vou falar de assuntar? Assuntar? Assuntar, vamos pensar. Eu ligava, recebi muitos nãos, e faz parte de quem está crescendo receber os nãos. Né? E não, Emília, eu não quero, não tem interesse. Alguns outros, não, vamos conversar. E aí deu certo. Né? Na pós-graduação em São Paulo também eu fiz muita amizade, conheci muita gente. E conversar é muito bom. Você fica conhecendo os outros. Vamos dar uma proseada e vamos assuntar umas coisas. E foi acontecendo. Agora, nem tudo são flores. Às vezes você tem alguns percalços, às vezes a pessoa que você acha que seria o bom parceiro, às vezes não é. Por motivos pessoais. Não, às vezes por motivos pessoais deixa de ter interesse em reprodução. Entendi. Reprodução humana não é fácil. Não é fácil. Você tem que saber trabalhar, estar pronto para os desafios. E eu acho que não tem sábado nem domingo. Para reprodução. A paciente quer conversar com você naquela hora. Às vezes eu não consigo, viu, gente? Às vezes porque como a demanda cresceu tanto, hoje eu não consigo. Assim, eu, Emílio, assumi todas as responsabilidades. Então tem outros médicos que me ajudam. Mas naquela ocasião eu cercava.
Então, com a parte médica, você ia mapeando essas pessoas do seu relacionamento, via quem tinha mais tendência, mais acertou do que errou, mas tem os erros. E a parte profissional da estrutura do negócio, porque você abre uma unidade, você precisa de gente para tocar além da parte técnica, né, do embriologista e do médico. Como é que você se calçou de gente administrativo, por exemplo? Bom, eu venho de uma família de comerciantes e a gente tem empresas. Então, para mim não foi difícil, não. Não. Nem um pouco. Nem um pouco. Assim, pessoas boas de confiança, delegar, cobrar, ensinar e confiar também um pouco. Mas não foi difícil, não. Eu fui criado dentro de um balcão de uma oficina, de um comércio, e eu tenho outros negócios hoje também. Então, para mim, te juro que isso faz parte da minha vida. Foi prazeroso? É prazeroso. Bom, só para você ter noção, hoje o grupo Gerar In Vitro, ele está entre os top 5 dos principais grupos que tem mais de um laboratório, ou seja, clínicas de reprodução assistida com mais de um laboratório. Então, quando a gente analisa quem são e faz um ranking, hoje está entre os top 5 grupos, isso incluindo com aporte de investidores ou não. E está entre os top 10 de ciclos, de volume. Uai, eu fiquei sabendo disso há algum tempo, eu achei até interessante, que eu não tinha percebido, não. Exato. Então, assim, você acabou construindo um negócio nos últimos anos que não sei se nós podemos chamar de um processo de democratização da reprodução, na proporção que você aporta tecnologia e conhecimento para uma população aonde ela está, pelo menos na região. Foi esse meu pensamento. Foi esse meu pensamento inicialmente, o nicho que eu enxerguei que eu poderia entrar e crescer. E de um momento para cá, eu resolvi inverter. Aí eu resolvi vir para Belo Horizonte, estar onde os outros colegas estavam, onde tinham várias clínicas. Houveram colegas que falaram assim comigo: Emílio, você não vai dar conta. O mercado é muito competitivo, não tem espaço, não cabe mais uma. Mas por que não? Eu costumo falar que se eu conseguir vencer num lugar tão difícil, em que não tinha mão de obra, não tinha tecnologia, não tinha histórico de pacientes que engravidassem naquela cidade, naquele interior, eu acho que eu dava conta. Mas não foi fácil. Né? Teve a pandemia, que foi um fator assim que realmente não... Teve dia que eu cheguei a desanimar. Né? Não foi fácil. Mas naquele período foi ruim para todo mundo. Mas aí, de repente, as coisas fluíram e cresceram, e eu fico satisfeito com o que você falou aí. Eu tenho noção que talvez seja isso mesmo, eu não tenho noção das outras clínicas, mas eu acredito que talvez possa ser uma verdade. Não, é assim, hoje você tem 7 clínicas com laboratório próprio. Sim. E mais 6 pontos avançados de atendimento, acho que é isso, né? Sim, isso. Então, ou seja, hoje talvez, assim, se eu fizesse um ranking por cobertura geográfica, aí você seria top 1. É bom saber. Numa região, você está na Bahia também. Mas chama a atenção, e eu quero trazer isso para a gente discutir o seguinte: o seu último laboratório que você abriu foi exatamente, se eu estiver enganado, você me corrige, o de Belo Horizonte. Que eu abri, sim. Depois, o último agora, o mais recente, isso, né? A gente acabou adquirindo o outro depois. Mas que eu abri, sim, que eu construí. Isso. E que é muito difícil começar do zero até você ter os alvarás, os requisitos todos, mas foi Belo Horizonte. Mas a questão aqui é, por que a capital, e a sua primeira capital é Belo Horizonte, teve no seu imaginário que você não estava pronto para a capital? Vamos ser... É um estilo mineiro mesmo ou é cautela? Não, cautela não, que eu não sou muito cauteloso não, viu? Estou vendo, você foi rápido. Eu não sou muito cauteloso não é assim, apesar que talvez assim eu possa não parecer, mas eu planejo. É porque realmente eu acho, e é verdade, que aqui tem um número grande de unidades, de clínicas. Tem. Mas também tem uma população grande. Mas aqui tem um aeroporto, aqui como diz você, um hub, talvez um dos hubs de reprodução do Brasil. Então, assim, eu achava que realmente eu não tinha condições, peso para poder chegar aqui. E eu tenho alguns conselheiros que me falam: Emílio, vai por ali, vai por aqui, pensa aqui. E esses amigos e conselheiros falam: Emílio, BH é pesado, não vai não que você não dá conta.
Mas aí eu sou teimoso. Eu sou teimoso. E batendo papo, assim, com muita liberdade e humildade, o investimento para mim não era o problema. A parte financeira. Não é que eu tenha dinheiro sobrando, mas eu tenho condições de fazer. Você estava bem planejado para isso. Estava bem planejado. E eu falei, eu dou conta sim. Eu aguento ficar alguns anos. Aí deu. Muito bom. E hoje a sua unidade de Belo Horizonte está entre as que mais crescem do seu grupo. Sim. Percentualmente falando. Sim, com certeza. Com certeza. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu não esperava que fosse tão rápido, não. Assim, sendo sincero. Eu esperava mais dificuldade. Nesse mercado, um dos desafios é a gente manter um alto nível de entrega do laboratório de embriologia. É muito difícil. E você fez num movimento ousado, eu diria, quando você trouxe o Bernardo Moura. Sim. Você tira ele de São Paulo, e é onde ele navegava muito bem, e traz para cuidar dessa parte de todo o grupo. Só fazendo uma justiça aqui, antes do Bernardo vir, eu trouxe o Matheus, que era do Fertility em São Paulo. Eu me lembro, sei. Vamos fazer justiça ao Matheus. E o Matheus mudou a nossa roupa, a nossa cara, organizou os processos e os nossos resultados melhoraram rapidamente. É Matheus de quê? O sobrenome dele, você lembra? Me perdoa, Matheus, eu não lembro. Eu também não lembro. Matheus, é você, viu? Mas é um cara sensacional, inclusive hoje ele está nos Estados Unidos, ele me largou para ir para os Estados Unidos, ele falou, Emílio, eu tenho uma proposta recusável, eu não posso permanecer. Mas ele veio encaminhado, indicado pelo Bernardo, aí depois o Bernardo não estava com muita vontade de vir para Minas não, viu? Eu tive que conversar e foi uma conversa boa e deu certo. Que ótimo. E olhando para trás, se não tivesse tido essa mudança de visão de laboratório, de organização de processos, da parte de embriologia, a gente não tinha chegado onde a gente chegou. Isso é muito importante. Um dos pontos fortes que eu vejo no seu grupo, na Gerar In Vitro, atualmente... Aliás, antes da gente ir para essa parte, vamos falar do nome? O nome? Porque eu vi que vocês fizeram uma mudança de branding aí, de marca, recentemente. Nosso nome surgiu numa praça lá em Juiz de Fora, debaixo de uma árvore. A gente estava bolando com o meu amigo Elson o nome. Aí a gente começou a falar algumas palavras em várias línguas. Aí de repente surgiu, nenhum nome encaixava. Eu falei, por que não coloca In Vitro? A gente olhou, não tinha nenhum nome registrado naquele momento com esse nome, In Vitro. Só que depois de algum tempo surgiu alguma disputa, não chegou a ser disputa, assim, questionamento quem que tinha a marca realmente. E em vez de brigar, eu peguei e coloquei Gerar In Vitro. Segundo os conselheiros, é um nome mais humano, mais humanizado. Perfeito. Eu não sou muito desse jeito não, meu negócio é o bebê em casa, mas parece que deu uma humanizada. Sim, sim. Então, ou seja, começou debaixo de uma árvore lá em Juiz de Fora, numa praça, perto do Hospital Escola, onde eu formei, e batendo, a gente começou a pensar todos os nomes relativos à reprodução. Mas todos já tinham uma clínica. São tantas clínicas, todo mundo já tinha. Aí o In Vitro deu, mas depois houve uma certa disputa judicial, pode, não pode, Gerar In Vitro passou. É a marca registrada. Perfeito. E hoje o grupo todo é Gerar In Vitro. Gerar In Vitro. Tá, isso já está padronizado em todas as unidades? Já. Tranquilo. Perfeito. Então, assim, um dos que a gente percebe que é um ponto muito forte de vocês é a capacidade que vocês têm de expandir e todas as suas unidades serem unidades que contam com equipe local própria. Sim. Você consegue trazer gente ainda, porque você já estava fazendo isso lá quando resolve sair de Ponte Nova e logo em seguida você de certa forma consegue manter também para suas unidades, todas têm equipe própria. Tem que ter, isso é básico. Não dá para olhar para trás, é para frente. Desenvolver gente na parte médica é um desafio e é difícil? Não acho não. Não? Não. Eu acho que sim, você vai plantar conhecimento, informação, dividir sua experiência com vários colegas. Certo. Alguns vão continuar caminhando, alguns vão parar na caminhada, alguns vão para outros locais, seja médico, seja embriologista, mas faz parte. E você, assim, você não tendo dificuldade para passar o seu conhecimento, nem de mostrar um caminho, eu acho que não é difícil. Não. Eu não acho, né? Tá. E uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, na época da residência, é que
que você sabe se deve passar para o próximo colega. E não considerá-lo como um concorrente, e sim como um companheiro, um colega. E eu procuro fazer. E na parte médica, hoje a gente cresceu, não dá para ser mais essa coisa assim, a gente vai absorvendo novos profissionais que tiveram formação em outros locais, residentes, ex-residentes, médicos que às vezes podem vir de outra clínica, mas a gente também forma muita assim, ajuda a formação de colegas. Perfeito. Eu percebi que quando vocês abrem uma unidade, você começa a atender ali, a ser visto um pouco mais naquela unidade, e logo em seguida o grupo de médicos, a parte técnica, começa a ganhar corpo e depois você vai saindo. Essa é uma estratégia de fortalecer? Esse é o mundo ideal, que é o que eu penso, planejo e tento colocar em prática. Mas às vezes na hora de sair é um pouco difícil. Certo. Porque você acaba criando laços na região. Então, assim, mas cada vez mais eu acho que eu vou ser menos necessário em todos os locais. Mas esse é meu pensamento, você enxergou bem. Perfeito. Porque isso é um processo de transferência de autoridade. Eu escuto falar essa frase aí. E eu sempre tento fazer. E às vezes vai acontecendo natural. Agora, eu acho que não é uma coisa tão rápida que acontece, não. Acho que tem talvez um intervalo entre ter esse pensamento e ele acontecer. Perfeito. Mas é meu pensamento. E é exatamente isso que a gente percebe. Eu conheço boa parte do seu time. Hoje é um time jovem. Sim, com certeza. E talvez nem tanto na unidade de Uberlândia. Boa, vamos falar de Uberlândia. Uberlândia foi a última, vamos colocar, aquisição. Sim. Para o grupo. Sim. Como é que foi essa coisa de Uberlândia aí? Ou seja, vocês estavam aqui, você queria expandir para a região, lá tem um grupo também muito forte, deu match. Foi isso aí. Uberlândia foi uma coincidência feliz. Eu talvez estivesse um pouco cansado de começar a unidade do zero até colocar para funcionar. E na minha cabeça eu fui mudando um pouquinho. Não, agora próximo eu vou pegar uma unidade que esteja funcionando com tudo certinho e só colocar, como diz você, o nosso padrão gerar. E o pessoal de Uberlândia a clínica Fecunda que a gente adquiriu por último, uma clínica excelente, com excelentes médicos. Eu acredito que uma das mais antigas do interior de Minas. Possivelmente. Com resultados muito bons já há muitos anos, uma clínica consolidada, mas que talvez os médicos da equipe talvez estivessem um pouco não tão jovens e talvez um pouco cansados de gerir. Porque a gestão esgota. Não é fácil. Não é fácil. Quem trabalha com reprodução sabe. Ser médico é uma coisa, ser gestor é outra. E aí eu fiz uma visita pessoal, local. De início, não te juro que não tive aquele interesse total. Eu falei, quem sabe? Mas de repente, em cerca de 15 dias, 30 dias, tudo mudou e a conversa já estava resolvida e já estava tudo assinado, né? E geograficamente, como diz você, olhando para o mapa, foi uma clínica numa cidade muito boa, mas principalmente eu gostei muito do jeito, assim, bons médicos mais velhos, experientes, competentes, mas talvez cansados. E isso vai dar uma renovada. E também lá tem assim, uma turma de médicos e médicas parceiras também mais jovens, e às vezes faltava alguém para tomar conta ali e pôr para frente. E foi uma questão de ocasião, como também de vez em quando eu sou abordado por outras pessoas que às vezes querem fundir ou adquirir, e o empresário tem que estar pronto para ouvir tudo. Perfeito. Então tem um médico, tem um empresário, tem um empreendedor, mistura tudo. Todos os laboratórios do Grupo Gerar In Vitro estão totalmente abertos a médicos parceiros? 101%. 101%, ótimo. Por que não? Por que não? Você trabalha com reprodução há muito mais tempo que eu. Você sabe que antigamente as clínicas eram mais fechadas. Sim. 2 parceiros, acabou. Se você quiser, você pode encaminhar seus pacientes. E há alguns anos atrás, talvez uns 5 anos, um amigo meu, todo mundo conhece, o Eduardo Queiroga, né? Uhum. Foi, Emílio, isso vai mudar. Aliás, ele me ensinou muita coisa, né? Me ensinou muita coisa. Devo muito a ele. E realmente ele falou, Emílio, as coisas vão mudar e tudo foi acontecendo muito rápido. Eu acredito que uma boa parte das clínicas de reprodução humana do Brasil, há cerca de 5 anos, eram fechadas. Sim. Há 3 anos, poucas já tinham aberto e hoje quem não abriu vai abrir. Sem dúvida.
né? E por que não, né? Assim, você vai ter mais pacientes sendo atendidas, vai rejuvenescer a sua equipe e a paciente tem direito de escolher quem ela quer para poder conduzir, desde que ele seja capacitado e tenha responsabilidade pelos seus atos, né? Isso é o básico da medicina. Hoje, a Gerar In Vitro, aparentemente, ela trabalha como polos. Então, você tem um laboratório Gerar In Vitro aqui com uma clínica e você tem uma espécie de processo que drena pacientes de uma região. Ou seja, em cada região, a ideia é cobrir o máximo possível, mas tendo um laboratório ali suportando. Com certeza. Mas no meio do caminho as coisas mudaram. Eu acho que hoje isso não é tão necessário mais não. É importante porque nem todas as pacientes vão poder se deslocar. Uhum. Mas eu vejo pacientes de outras regiões onde eu não tenho laboratório vindo fazer caso com a gente. Uhum. Regiões onde existem outros laboratórios muito bons. E também eu vejo pacientes minhas, ou da minha região, que vão fazer seu tratamento em outra região. Uhum. Eu acho que com o mundo digital hoje não tem fronteira mais não. Não. Eu acho que a empatia, o resultado, o atendimento. Agora, para algum tipo de paciente, talvez seja importante a dificuldade para deslocamento. Para outras, não. Para outras, não. E eu acho que o mundo da reprodução não tem fronteiras. Com a internet, com a informação, com acesso à informação, a gente estando próximo daquela população é importante, mas não fundamental mais. Uhum. O doutor Emílio, na sua opinião, a reprodução ainda é limitante em termos de preço? É caro? São clichês, né? Eu acho que com certeza talvez não seja acessível para toda a população. Uhum. É uma forma diferente de falar que é caro. Agora, eu vejo com certeza pacientes que você acha que não tem condição financeira, se você olhar assim pela profissão, pela situação, mas ela se organiza, ela se prepara, ela faz e ela consegue. Então, assim, não é tão simples, mas eu acho que com certeza não é acessível para toda a população de uma forma geral. Já existem processos programas de acesso para pacientes com menos condição financeira, mas mesmo assim continua não sendo acessível para todos. Mas eu vejo que às vezes você tem paciente com nível financeiro muito bom, que acha que é caro, e tem paciente com nível financeiro muito menor e que acha que é possível, que faz e que engravida. Perfeito. Há algum tempo atrás, 2020, final de 2020, início de 2021, olhando para o grupo de vocês, eu falei um negócio numa live, quando naquela época que a gente estava falando aí, tinha muita live, eu falei sobre a interiorização da reprodução. Você falou mesmo. Que esse era um movimento. Só que, na verdade, você já bem antes, você já tinha começado isso. Você já estava nesse processo. Começou como hobby, hein? Exato, exato. E aí, depois, num congresso foi falado sobre isso. O Erivelton falou sobre a interiorização da reprodução, que clínicas iriam ser abertas em cidades com menor volume populacional ou regiões seriam consideradas. E na época eu fiz o corretivo, falei, olha, de fato eu falei, mas eu preciso ser justo porque eu só falei. Teve alguém que antes de que eu falasse isso, que de fato já começou. E de certa forma, eu vi, assim, eu olhava para o grupo de vocês ali, nesse processo todo. Minas Gerais é hoje o estado em que a maior quantidade de clínica por população, assim, eu tenho uma competição maior pelo mesmo ciclo, eu tenho mais clínicas sim. prontas e aptas a disputar esse ciclo na região sudeste, no Brasil todo de uma maneira geral. E aí alguém começa no interior a expandir os negócios, passa para outro estado, chega na Bahia, né? E me parece que agora você também pensa em olhar para outras fronteiras. Quem sabe? Por que não? Assim, com muita humildade, calma, tranquilidade, por que não? Com certeza, assim, a gente está com alguns pensamentos de crescimento não orgânico, com a aquisição de alguma outra unidade em algum outro estado, ou de mais de um estado, se for possível. Se não for também, a gente trabalha com o que a gente tem, com as unidades que a gente já tem. Mas com certeza a gente pensa em expandir mais um pouquinho, com muito bom senso, com muita calma. Mas a minha calma é aquela calma assim, ano que vem, será? Mas quem comanda tudo é Deus, Erivelton. Eu tenho muita fé, assim. Será que Deus que manda? Assim, Deus
talvez, assim, o universo de uma maneira geral vai colocar na sua frente aquilo que está na sua cabeça e no seu coração. Né? Ou seja, você tem um plano. Tenho, e de vez em quando a gente muda ele um pouquinho. Vai fazendo ajustes. Isso. Mas eu tenho, com certeza. Às vezes surgem oportunidades que a gente não espera. E assim, a gente avalia se for possível, por que não? Né? Com certeza a gente planeja um pouquinho mais e te juro que eu não sei onde que vai parar e se vai parar, mas eu realmente tenho a vontade de crescer mais um pouquinho com o nosso padrão da Gerard In Vitro, levando talvez a reprodução humana inicialmente para o interior onde não tinham clínicas e hoje talvez ocupando cidades maiores onde já tem. Uhum. Hoje, depois de tanto tempo e olhando para o grupo que você construiu junto com tantas pessoas boas, como é que você resume a Gerard In Vitro em palavras? Esse negócio de resumir é difícil, hein? Dá para resumir? Vamos tentar. Eu acho que é um grupo de médicos embriologistas liderados por mim, com o apoio fundamental do Bernardo, que fica na parte de embriologia. A gente também tem a nossa equipe técnica muito importante. Eu tenho uma pessoa fundamental na minha carreira, que foi a Cláudia, que começou como minha secretária, que hoje é nossa coordenadora, gerente geral, que sem ela tudo fica muito difícil e com ela tudo fica mais fácil. E que nosso objetivo realmente são clichês, é realizar sonhos, transformar sonhos em realidade, trazer a gravidez para quem a gente está atendendo, com a certeza que a gente não vai conseguir realizar todos, mas muitos que talvez não seriam no interior, porque talvez elas não teriam acesso a um atendimento necessário, e hoje não só no interior, às vezes pacientes que não conseguiram realizar o seu sonho em outra clínica. Eu atendo muito hoje casos difíceis. Hoje mesmo eu estava conversando com o Bernardo, cada vez mais eu atendo retratamentos, né? E casos difíceis, que às vezes assim, com a idade mais avançada, com fator masculino mais grave, úteros difíceis. Então, cada vez mais eu Emílio, pessoalmente, eu estou percebendo que estou vindo mais casos mais difíceis e os outros casos mais simples, eles ficam com os colegas da equipe. Jamais menosprezando. Claro. E isso é muito difícil, porque é uma responsabilidade muito grande. Não quer dizer que a outra clínica não foi eficiente, quer dizer que o caso é difícil mesmo. Entendo. A Gerard In Vitro está pronta para receber pacientes pelo nome, menos Emílio, mais Gerard In Vitro. Com certeza, eu acho que isso vai ser uma consequência, é um processo quase que natural, né? De que eu acho que hoje já existe a Gerard In Vitro e o Emílio é um médico que faz parte. Eu acho que cada dia, se isso no passado não é realidade, eu acho que hoje já é. Esse é uma das suas vontades. Vontade e um caminho inexorável, que não tem como deixar de ser. Porque afinal de contas você é finito, né? Sou. Eu costumo brincar que o dia tem 25 horas, viu? Não são 24, não. Mas como é que funciona isso para você? Você está viajando, você está dormindo, está descansando, está trabalhando e está delegando. Quando você delega, seu dia aumenta as horas. Uhum. Né? Talvez mais que 25 horas. Mas com certeza esse processo que você falou é um processo sem dúvida que não tem, é um caminho sem volta. E esses pacientes novos de LGBTQ, congelamento de óvulos, oncopreservação, ovo, doação, recepção, enfim, a maioria das clínicas cresce centrado na figura individualizada de um paciente infértil. Vou te corrigir. Crescia. Crescia. Tem que mudar o tempo verbal. Sim, como que é isso? Crescia baseado no paciente infértil e hoje cresce muito no congelamento de ovos, é um caminho sem volta. No público LGBTQIA, que assim, são tantas siglas que eu não sei. A oncofertilidade, eu acho que o Brasil está pecando ainda. Eu acho que a gente tem um público que precisa e por questões, eu não sei te falar assim, esse público tem pouco acesso às clínicas de reprodução humana na hora que é necessário. Em 15 dias a gente consegue congelar os ovos de um paciente de oncofertilidade. E de vez em quando existe, mas eu acho que isso vai crescer. Eu acho que tem que ter um trabalho ainda, talvez da sociedade de oncologia, de reprodução humana, de ginecologia, para poder aumentar o acesso rápido e fácil. E talvez também tentar viabilizar financeiramente para isso. Entendi. Porque aquele paciente às vezes não está preparado para aquele tratamento hoje. Adicional, inclusive, né? Ao tratamento de base dele. E dentro do possível eu procuro viabilizar.
Assim, não obrigatoriamente aquele gameta congelado, seja espermatozoide ou óvulo, vai ser utilizado. Mas eu acho que ele dá uma esperança, olha, tudo vai passar e eu vou poder realizar o meu sonho. Perfeito. Como é que você surfou a onda das mídias sociais? Inicialmente com muita vergonha, né? Porque é muito difícil falar, né? Não sei há quantos anos atrás eu comecei a aceitar a possibilidade de utilizar as mídias sociais. Eu, a princípio, como médico, eu achava que não era correto. Eu, como médico, me expor. E existia, com certeza, um preconceito meu. Mas eu vou no Instagram, vou falar, vou fazer uma live? Não. A paciente tem que vir, eu vou conversar. Uhum. Mas, de repente, eu percebi que não era nada difícil e que não havia nenhum demérito de falar na mídia, de expor. Tem que ter um equilíbrio, né? Assim, entre a exposição e a informação. Eu acho que houve algum momento que todos nós que participamos das mídias talvez tenhamos assim, põe dedinho para cá, dedinho para lá. Eu acho que isso não é muito legal, não. Mas a informação com conteúdo é muito legal. E há pouco tempo houve uma mudança do Conselho Federal de Medicina que deixou a gente um pouquinho mais à vontade para falar e para expor. Mas o objetivo é, sem dúvida, divulgar a nossa marca, o nosso nome, a nossa capacidade e levar informação para quem não tem. Perfeito. Hoje, quando a gente olha para o futuro da reprodução, nós estamos falando aí de um universo de 2030, e nos últimos anos a gente percebeu já uma aproximação de fundos de investimentos, e naturalmente que passa pelos grandes centros. Belo Horizonte é um grande centro, o seu grupo está nesse grande centro e mais, até com a vantagem de ter essa capilaridade. Você já, sem citar nomes nem nada, está considerando esse cenário, ou o seu crescimento para o futuro vai ser fisiológico, vai ser com seus próprios recursos? Olha, até hoje com certeza foi com meus recursos. E não é fácil. Com certeza já houve conversas, eu acho que todo mundo que trabalha com produção humana no Brasil, ou melhor, não vou dizer todo mundo, estou generalizando, já foi ou pensa em conversar, ou já foi abordado, e a gente já foi abordado. Eu não tenho preconceito, não. Eu quero fazer uma boa medicina, trabalhar muito, realmente levar a possibilidade dos meus pacientes tentarem engravidar e realizar o sonho, com o máximo de tecnologia. Você viu que eu dei até uma ênfase para essa palavra, né? E com certeza hoje a gente está muito próximo disso. E por que não me associar, se for o caso, a algum outro grupo? Está aberto a isso. Parar de trabalhar eu não vou. Não vai, né? Não. Acho que crescer mais um pouquinho nós vamos. E se puder crescer mais ao lado de boas pessoas, por que não? Tem razão. Faz todo sentido, né? E às vezes pessoas que eu admiro. Melhor ainda? Melhor ainda. Que ótimo. Você é uma pessoa fácil de lidar nos negócios? Porque já vi que com relação à parte de desenvolvimento, de médico e tal, você lida tranquilo. Mas você se considera uma pessoa fácil de lidar nos seus negócios, as pessoas que se relacionam com você? Como é que você se define como empreendedor? Não sei, tem que perguntar para eles. Eu ia brincar na hora que estava falando, assim, tem que perguntar para minha mulher, né? Porque que ela com certeza deve me achar muito bom, não, porque eu não paro em casa. Mas eu acho que sim, assim, é lógico que para você crescer, às vezes você tem que tomar decisões, que às vezes pode contrariar o outro, mas eu acho que sim. Há mais tempo também eu já adquiri uma outra unidade e tal, e eu esqueci de falar, e eu sempre procuro tratar muito bem com quem eu estou, e como eu gostaria de ser tratado. Mas eu não sou perfeito, com certeza. Às vezes pode ter sido em algum momento que eu falei alguma frase, eu tomei alguma atitude que não foi interessante, mas eu quero estar bem com quem está do meu lado. Seja o funcionário mais simples, seja o médico, seja talvez o dono de uma clínica que eu possa abordá-lo, né? Como eu gostaria de ser abordado um dia, se for o caso. Perfeito. Você falou que... Você esqueceu de me falar o quê? Não, há mais tempo eu comprei um colega, tinha uma clínica lá em Ipatinga, o Dr. Mário Márcio, que é uma pessoa que eu admiro, que hoje é nosso parceiro. A gente chegou a adquirir a clínica dele na época em Ipatinga, que é uma região boa, viu? Não sei se você conhece. Conheço. É região boa mesmo. Muito boa. Lá tem laboratório também. Tem um laboratório de alta, bacana, uma demanda bacana, uma cidade muito boa. Eu costumo falar que acho que todo lugar me acolhe, mas o Vale do Aço me acolheu muito bem. Entendi. Ipatinga. E tem empresas grandes, tem aeroporto, tem tudo? Que é outra coisa. Sempre que eu penso, você falou do mapa, eu sempre penso, tem aeroporto? Tem. Porque senão como é que eu vou trabalhar? Sem aeroporto não tem. Não tem como. Né?
E todas as cidades onde tem uma gerar in vitro, você considera essa possibilidade o mais próximo possível de ter um aeroporto? Se não tiver, é impossível. Eu acho que o desenvolvimento do país passa pela interiorização das rotas de avião. Se tiver o acesso a um avião com rota regular, a região vai crescer e vai desenvolver. E a reprodução humana vai... Eu vou batalhando, né? Tem que ir com calma, né? Você considera a região, né? Considero, com certeza. Sem aeroporto eu acho difícil, com voo regular. Sem aeroporto eu acho impossível. Perfeito. Nesses últimos anos que você vem investindo, você me falou aí que já teve até na sua casa 2 a 3 laboratórios guardados. A pergunta é, tem algum guardado lá? Hoje não tem, porque por questões assim, eu não quero montar uma clínica do zero. Eu acho que o tempo é muito demorado, é muita burocracia. E apesar, assim, eu sou calmo, mas não sou calmo. Eu quero realizar, eu quero colocar em prática. Então, hoje, por questões pessoais, como empresário, eu não enxergo como uma boa opção hoje, não. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho paciência para isso. Ou seja, pegar uma operação em andamento e acelerar ela com o modelo de gerar in vitro tem sua preferência? Hoje, com certeza. Hoje, com certeza. Nem penso na possibilidade de montar do zero. Interessante. Mas nós temos hoje, doutor, nas nossas análises lá, 5 estados, 7 milhões de pessoas que ainda não tem nenhum laboratório, só que estão mais afastados aí. Ouvindo você assim se tiver uma pessoa interessada, eu acho que eu me sentiria muito bem de ajudar, sem nenhum interesse financeiro específico, de passar o know-how que eu tenho, de poder montar a estrutura toda, dividir e orientar, talvez até fornecer embriologista, mas eu não tenho mais braço para poder chegar lá. Entendi. Você precisa ter uma logística mais apurada, mais justa para você ganhar efetividade. Eu não consigo mais. E tem a família, né? A gente tem que olhar a família. Pois é. Nessa questão aí, você tem quantos filhos? Tenho o Emílio e o Henrique. Emílio e Henrique. E fazendo com um grupo desse e num processo de expansão, você tem pouco tempo para eles. Sim e não. Tudo é questão de saber utilizar o tempo. Como é que você utiliza o tempo? Rapaz, eu raramente durmo fora de casa. Às vezes eu vou e volto em São Paulo no mesmo dia, onde eu for, normalmente eu gosto de dormir em casa. Eu saio de madrugada com o motorista, pego o voo, volto, e é questão de opção, de prioridade. Então, no final de semana, por que pareça, normalmente eu sou da família. Que ótimo. Normalmente eu sou da família. Entendi. Eu tento priorizar, não vou pro futebol, que eu não gosto, que eu sempre fui ruim, né? Eu não gosto de beber, então eu não vou pro barzinho. Qual que é seu hobby? Meu hobby é ir pra roça. Ir pra roça? Ir pra roça. Roça adoro. Mesmo? Pra minha fazenda, adoro, né? Adoro. Botar o chapéu? Andar descalço, acender o fogão a lenha, né? Cuidar dos meus animais, eu adoro. Adoro. Lá eu fico novo, não preciso ir pra praia, não. Que bacana. Quantos quilômetros tem daqui de Belo Horizonte a Ponte Nova? 180 dentro da minha fazenda. Perto, dá 2 horas. Muito perto, muito perto. Tranquilo. Tranquilo. Muito bom. Doutor Emílio, no quesito modelo do negócio, a gente percebeu o seguinte: no passado, nós tínhamos as clínicas e o paciente sempre tinha necessidade de ficar deslocando para se locupletar de serviços. O que a gente tem percebido dos últimos anos é uma verticalização, ou seja, trazendo serviços para dentro da estrutura aqui do seu ecossistema, e ali o paciente se serve de tudo. E eu já percebi que vocês estão nessa direção de ter a maior quantidade possível de serviços dentro da mesma estrutura. Isso vale para a rede inteira? Dentro do possível, né? Para o básico da reprodução humana assistida, com certeza. Desde a coleta até a transferência, os exames necessários. Medicação, exames, tudo. Exames complementares, não. Laboratoriais, não, por opção minha. Tá. Eu vou te contar que eu não quero, às vezes, concorrer com um amigo. Né? Assim, é questão mineira minha, né? Então, eu poderia, às vezes, colocar um laboratório, um ponto de coleta ali. Mas, assim, são amigos, eu não quero, não. Eu quero a reprodução, o bom atendimento, o diagnóstico, o tratamento mais eficiente possível e mais rápido possível. Mas assim, eu sei que tem outros colegas e amigos, inclusive, que têm esse pensamento, mas eu não quero tudo, não. Não.
É um pensamento de um empresário colaborativo. Sim, por que não, né? Mas eu não quero tudo lá dentro, não. Eu quero o meu nicho, né? E também porque eu não tenho energia para tudo, não é fácil. E mesmo capital para desviar. Meu objetivo é um laboratório de alta complexidade, de uma boa qualidade, um bom atendimento e, se possível, a gravidez o mais breve possível. Aí vamos fazer um parêntese. Sendo possível, com todos os acessórios, com estudo genético pré-implantacional, teste de receptividade endometrial, tudo com bom senso, de acordo com a ciência. E, quando não for possível, com máximo de clareza com as nossas pacientes, que esse é o caminho que foi escolhido, que nós vamos seguir e fazer o melhor. Com Perfeito. bom senso, não é fácil. Não é fácil. Não é Absolutamente não é fácil. Nós estamos aqui nesse nosso bate-papo aqui, trocando ideias e tudo, e a gente já está aproximando aqui do final. E o que o doutor pensa quando a gente olha aí para 2030? Que reprodução está vindo pela frente, doutor? Sou curioso também. Eu acho que não vai ter muita novidade tecnológica, não. Talvez eu possa, sim, estar sendo... Eu acho que talvez possa ter um aumento da acessibilidade dos estudos genéticos pré-implantacionais, com o número de casos, e esse aumento do estudo genético talvez possa levar mais rápido às gravidezes, que isso me incomoda. Talvez tornar mais acessível para nossos pacientes. Acho que vai ter uma centralização dos grupos, maior ainda, que existe um desenho, você mesmo já me falou isso há algum tempo, existe um desenho, uma tendência para centralização de grupos. E vou falar uma coisa, talvez possa surgir novos modelos. A gente vê hoje grupos econômicos assumindo a administração ou comprando clínicas, fundos de investimento. Pode ser que surja, não um cooperativismo, mas algo semelhante, como surgiu nas redes de farmácia, para eles se associarem, ter acesso a medicamentos com valores mais em conta, mais acessíveis para a população, ter acesso a embriologistas de melhor qualidade. É um pensamento que eu tenho. Eu não sei se eu vou ter energia ou se eu vou poder desviar minha energia para isso. Mas eu já pensei, um associativismo das clínicas. É uma coisa nova que não existe. Não, hoje não. Não. Mas eu já pensei de chamar pessoas amigas próximas, eu tenho muitos amigos que têm clínicas que talvez não tenham acesso a tudo que hoje a gente tem e que possam ter. É uma possibilidade. Hoje eu estou muito focado no meu negócio, na gerar. Mas talvez eu pudesse ajudar ou me associar e dividir o que a gente chegou e conquistou com outras clínicas pequenas. É uma semente, né? Com o objetivo de verdadeiramente levar uma medicina melhor, mais acessível para outras clínicas que talvez não tenham acesso e para essas pacientes, para essas regiões. É um pensamento que eu tenho e que eu não sei se eu vou chegar a colocar em prática. Depende muito mais dos outros colegas que de mim. Entendo. Hoje, de 100% do seu tempo, o quanto você divide em gestão e parte técnica médico trabalhando? Olha, é difícil de dizer, mas eu ainda trabalho muito, eu preciso trabalhar. E as pacientes têm uma certa ligação muito grande comigo. Mas se perguntando, eu acho que 70% de atendimento e 30% de gestão. E eu acredito que talvez daqui a 10 anos a gente fale o contrário. Entendo. Mas eu nunca quero parar. Ou seja, nós estamos falando de 10 anos aí, que é a certeza que você vai estar no negócio. Eu? Uai, sim. Não penso em nada diferente, não. Não pensa nada diferente, não. Não, de jeito nenhum. Porque eu gosto. A gente percebe que nós estamos vivenciando hoje uma transição de gerações. Sim. Os pioneiros, naturalmente, pela maturidade do mercado, dos seus negócios, alguns repassando o seu negócio, outros colocando prioridades diferentes e fazendo esse balance. Você está muito jovem. Eu acho. Então. Mais uns 20 anos eu acho que eu dou conta. E às vezes tem pessoas que falam assim, mas você trabalha muito para quê? Porque eu gosto, me dá prazer. Ao mesmo tempo que às vezes as pessoas acham que eu não tenho uma vida, um lazer, eu tenho demais da conta. Né? Às vezes chegar em casa e assistir um filme com a esposa é um lazer muito gostoso. Né? Não precisa... Eu já viajei muito para a Europa, não precisa ir para a Europa todo ano, não, já fui demais da conta. Né? Então, assim, às vezes o simples às vezes agrada mais que o complicado. Perfeito. Muito bom, nós estamos chegando aqui ao fim desse nosso bate-papo. Quero agradecer imensamente sua presença, doutor. Obrigado. Eu que agradeço você, Erivelto, assim... Há muitos anos eu te acompanho, do meu jeito mineiro. Eu vou lá, dou uma stalkeada lá no Instagram, vejo o que você está falando.
E você faz parte da mudança da reprodução humana no Brasil. Né? Não é ficar rasgando seda, não. Obrigado. Mas você foi plantando, foi mudando, com outros profissionais também, né? Uma equipe que mudou, eu acho que o atendimento lá na ponta para paciente. Quando começou a falar da jornada da paciente, da paciente como prioridade, não o médico como prioridade, e quando você foi talvez falando de gestão empresarial, tem os seus livros que às vezes ensinam muito para a gente, e você pode, assim, eu acho que você sabe disso. Né? Eu tento contribuir, porque eu vejo muita gente, assim como o doutor e outros, que tem entregado para o mercado, e esse é o nosso objetivo. Então, bate-papos como esse, que outros colegas seus conheçam melhor o outro lado da visão do negócio de pessoas como o doutor. Esse podcast ele tem 2 pilares, que é mercado e legado. Então, sim, quando eu apresentei essa ideia para o pessoal até das sociedades médicas, eu falei, olha, eu tenho uma relação de nomes que eu quero trazer. Então, tem gente que construiu ou iniciou esse mercado num momento que eu gostaria de ouvir a opinião dela, como foi a sua história mesmo. Olha que interessante, você vê... Você participa de um processo de expansão do mercado valiosíssimo. Você, talvez até pela sua humildade ou mineirês aí, você hoje é o principal nome de expansão e interiorização da reprodução humana assistido no Brasil. Eu fico ouvindo, né? Agora você falou de uma palavra, legado. Só para contar um caso, eu comecei a escrever um livro que ia chamar O Legado. Uhum. Mas aí a profissão não deu tempo de eu terminar ele. Qualquer hora eu termino. E nesse rascunho que eu tenho lá, rascunhos, eu falo exatamente o que eu pretendo deixar. Né? Não é uma herança para os filhos. Certo. Talvez um caminho. Né? E o que você pode falar antes de lançar o livro que está na sua cabeça que você quer deixar? Não sei. Talvez que o mais importante não seja o bem financeiro. Claro. E sim o exemplo e as coisas boas que você fez na vida. E que a gente está aqui de passagem, pode ter certeza. E nenhum de nós é perfeito, mas se a gente puder fazer o bem hoje, ontem, amanhã, e deixar uma memória positiva, uma impressão positiva, talvez atos positivos, bebês, né? Ou tratar doenças, curar pacientes, né? Porque eu não sou só especialista em reprodução. Eu ainda adoro medicina, adoro reprodução, qualquer coisa, qualquer bula de remédio eu gosto de ler. Né? Mas então acho que o legado é isso aí, assim... Tem uma opção de coisa lá, eu comecei, depois desisti, tinha uma moça que ia editar para mim, depois não deu certo, eu não gostei do jeito que ela fez, mas um dia eu ainda lanço. Não, coloca no mercado, certamente vai ajudar, talvez parte do seu legado seja deixar esse livro, que é uma obra escrita, né? Tá rascunhado lá, tem que achar no meu computador tem tanta coisa. Tem tanta coisa boa. Bom, nós precisamos fazer aqui um agradecimento aqui aos nossos patrocinadores, né? O Neutrofé Folato D, o EMS, é um patrocinador nosso que nos apoia e que é um bom produto, um produto ético, né? A gente só pode falar bem do que a gente está trabalhando e com certeza é um bom produto. E você? Certo. As empresas que ajudam essa iniciativa é a Spectrum e a Criovita. A Spectrum contribui de certa forma já desde o princípio do início desse mercado, com equipamentos, insumos e softwares, programas. E a Criovita é um hub de gametas liderado aí pelo Paulo Mateus. Então, a vocês, meu muito obrigado. Deixa eu falar aqui da Spectrum. Meu primeiro laboratório eu comprei com o Damian, da Spectrum, que me ouviu, me incentivou, e assim, eu acho que ele confiava muito em mim, batia um papo, tenho saudade do Damian. Você lembra dele? E o Paulo também, né? O seu Paulo. Exato, hoje eles são os nossos apoiadores aqui. Quando eu apresentei o projeto, eles falaram, poxa, a gente quer participar, porque afinal de contas nós estamos falando de legado, de mercado, e quanto mais o mercado cresce, melhor, e acho que a gente tem que resgatar algumas situações aí de legado, assim como tem hoje pessoas que estão preparando e vão deixar um legado, que é um pouco do nosso bate-papo aqui, né? E vão vivendo um dia de cada vez. Sem Amanhã dúvida. Vai ser melhor do que hoje. Sem dúvida. Bom, se você gostou desse conteúdo e lembrou de alguém que poderia
gostar também, então, por favor, compartilhe. Se quiser, comente aqui embaixo. É sempre um privilégio para a gente poder fazer esse conteúdo aqui. A ideia é exatamente compartilhar o máximo de ideias, pensamentos, inovações e de legado, de futuro, enfim. Doutor Emílio Garavin, suas últimas palavras, muito obrigado. Eu que agradeço demais a oportunidade, é um prazer realmente conversar com você, e você realmente fez a diferença na reprodução humana, é o seu legado. Puxa, eu agradeço. Para você um grande abraço, nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço a todos.